A paz do Senhor, mais uma vez estou aqui trazendo uma mensagem do Senhor, né? Às vezes eu fico meio assim, né? Mas o Senhor, Ele fica falando, né? Para que eu venha trazer essa mensagem. E desde antes de ontem, né? Que eu estou montando essa mensagem. De repente, como eu sempre falo, eu não vou saber explicar direito, né? Mas eu tenho pedido ao Espírito Santo, né, que me ajude a deixar o mais claro possível essa mensagem, né, como as outras, né? E que de alguma forma eu venha falar algo que venha abençoar a vida de vocês, né? De alguma forma. Mas não é algo muito, como eu poderia dizer, de repente eu posso falar algumas coisas aqui que não vai, né? Não era para falar ou de repente não vai agradar algumas pessoas, mas eu tenho que falar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, né? Eu quero agradecer as pessoas, né, que estão me dando muito apoio. Inclusive eu vou falar algo aqui na mensagem, mas o que eu vou falar não é para agredir aquelas pessoas que elas, né, vê o assunto e às vezes até de alguma forma tem uma reação, né? Mas não é aquela reação de deboche, não é aquela reação, né, para criticar, não é, né? Estão ali falam porque tem que falar, né? E outras que a gente sabe, né, que poderia estar apoiando, poderia estar procurando de alguma forma resolver, né? Ou esperar o momento certo para falar, né? Eu não sei o que essas pessoas poderiam fazer, mas eu creio assim, né? Eu já vou adiantando aquilo algumas coisas da minha mensagem, mas a verdade é, né? Que há uns tempos atrás eu recebi uma mensagem, né? E na mensagem, falava assim que enquanto as máscaras de muito não caíssem, né, que o Senhor não ia fazer o que tem que ser feito, né? De uma certa forma, né, eu fico feliz porque eu espero, né, que esteja chegando a hora do Senhor fazer aquilo que tem que ser feito, né? Porque nós temos guerras, né, que não é só na internet. Às vezes a pessoa fica vendo assuntos na internet, mas não é só a internet, né, que nós temos guerra. Aí é algo bem superficial, né? É um bate-boca, né? É uma gracinha, a gente ri, às vezes a gente passa algumas raivas, mas a verdade, né? A verdade, a nossa guerra, ela é no privado, né? A nossa guerra é no privado e é a guerra bem séria mesmo, né? Então eu quero assim agradecer porque por mais, apesar dos pesares, né? As pessoas estão vendo tanta coisa, né? É triste, sinceramente, nem eu aceito o que eu vejo, né? Assim, até eu fico meio assim, mas infelizmente foi algo que o Senhor me permitiu passar, né? Então, mas mesmo assim tem pessoas que elas, né, que elas chegam, né, e vêm com a palavra tão vou falar legal, né? Porque, sinceramente, assim, na situação que eu vejo, né, como está, é complicado você achar alguém que te apoia, né? Mas graças a Deus que são poucos, mas até alguém, né? Algumas pessoas que acreditam e vêm sem nenhum efeito, vêm sem nenhuma gracinha, vêm sério, né? Ou então eles vão embora mesmo, não sei, né? Vão que eu acho que é a decisão que eu tomaria também, né? Se eu estivesse vendo uma situação como essa, eu saía, pegar meu banquinho e saia de fininho, né? De repente eu faria isso. Mas tem aqueles também que eles ficam na deles e só voltam também quando a situação já está amenizada, né? Então, infelizmente, assim, o Senhor nos coloca já para isso mesmo, porque o Senhor quer tirar quem tem que tirar e deixar aqueles que realmente têm que ficar, né? Que tem muitas pessoas que elas se fazem de amigo enquanto tá dando certo, né? Porque a verdade é, ninguém quer sujar a sua reputação, ainda mais na situação dessa. A verdade é essa. Ninguém quer sujar a sua reputação. Eu falo que eu já estive num patamar desse, de não querer sujar minha reputação, até porque foi algo que foi bem construído durante os anos, né? Por mais que o inimigo tente jogar na lama, então, mas a gente sabe quem realmente nós somos, então a gente não quer se sujar pouca coisa. Só que o Senhor, ele tem algo maravilhoso, né? Que ele pega
e te desce, né, do patamar que você acha que está, né, que não pode passar vergonha, que não pode ficar um nome sujo, que não pode isso, não pode aquilo, ele te coloca numa situação que você tem que ficar ali. E o Senhor ainda fala, né, vai falando com você, vai te orientando, vai dizendo que não é bem assim, né, cuidado, é assim, porque nós estamos, na verdade, nós estamos lidando com vidas. Nós não estamos aqui para poder como eu poderia dizer, ganhar fama. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, nós estamos aqui para ganhar um patamar mais alto, não é isso. Nós somos cristãos, nós estamos aqui lutando por vidas, essa é a verdade, né? Então o Senhor nos faz passar por algumas situações até por causa de vidas, a verdade é essa. Então o Senhor tira aquela história da gente querer manter a reputação para poder, e deixa a gente numa situação bem complicada, né? Mas como eu falei, eu até entendo que, como eu falei, né, tem muita gente aí que não vai deixar manchar a reputação de maneira nenhuma, né? Chega até um certo ponto, né? E aí, quando chega a um certo ponto, o Senhor deixa acontecer esse tipo de coisa para ver até onde a pessoa vai, né? Então, é muito interessante, né? A verdade é essa, é interessante demais a forma como o Senhor sabe como selecionar quem fica e quem vai, mas assim, no meu caso, a gente olha assim e fala, praticamente não ficou ninguém ou não ficou, né? E quando a gente vê um ou outro assim, a gente dá glória a Deus, mas a gente pergunta, será que vai ficar até o final, né? E aí, o que dói mais é que você já tem que falar assim, meu Deus, ainda tem uns processos ainda mais na frente para passar, né? E a gente tem que pedir a Deus muita força, né? Pedir Deus muita força para poder continuar nos processos, porque enquanto o inimigo pensa que a gente está no jogo, né? Realmente estamos no jogo, mas quem está no controle é Deus, né? Essa é a verdade. Então, a verdade é que a gente tem que, no meu caso, a gente tem que descansar mais, né? Esperar que tudo tem seu tempo certo. E eu tento, na verdade, tento fazer isso, né? Descansar mais no Senhor. Por isso que eu não me apresso em fazer nada. Eu faço de acordo com as minhas forças, eu faço de acordo com dá tempo, né? Não que eu estou desfazendo de algumas coisas ou estou, né, desinteressada, não é isso, porque Deus sabe, né? Uma coisa é você ter uma vida na internet, outra coisa é ter uma vida outra coisa é você ter uma vida no privado. Então, são lugares diferentes, né? Eu posso aparecer aí dando, né, me fazendo de pessoas que eu não, de uma pessoa que eu não sou, né? Mas a verdade, eu não tenho necessidade disso, né? Eu poderia procurar colocar assim, nas minhas redes sociais, né? Coisas, né? Ou colocar alguns tipos de proteção para ninguém invadir isso, ninguém invadir aquilo, mas a verdade, a minha intenção não é essa mais, né? Porque a verdade a gente quer ter uma vida mais clara, né? A gente quer ter uma vida mais clara, porque eu creio assim, essa é a vontade de Deus. Tem hora que eu preciso sim da privacidade, né? Como é bom ter uma privacidade, né? Vários momentos da vida da gente, a gente precisa de privacidade, mas infelizmente no meu caso eu não tenho essa privacidade, né? E isso, de repente, é o que me ajuda um pouco, né, a não fazer coisa que não é para fazer. Até porque eu não tenho intenção nenhuma, né, de estar com uma cara aqui e aparecer para vocês com outra cara. Inclusive, às vezes eu peço perdão, peço perdão por malcriação, peço perdão, mas ela deve ter outros pecados. De repente eu tenho sim, né, mas só com os meus pecados, né, eu tento deixar ele bem claro diante de Deus, pedir perdão a Deus e a quem tiver que pedir, porque a palavra de Deus diz que, igual eu coloquei aqui no meu próprio, na minha capa do YouTube, né, que diz assim, né, assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia, né? Tem muita gente que às vezes chega na casa da gente, eu vou falar casa, né? Apontando o dedo, fala uma coisa, fala outra, né? E eu fico bem quieta porque eu já vi muito isso, eu já vi muita gente, né, se achando muita coisa, né? Sai da casa dele, e realmente, você vê, saía da casa dele e ia pra minha casa pra apontar o dedo, só voltava a apontar o dedo pra minha cara, né? Falando que eu tava fazendo isso, falando que eu tava fazendo aquilo, né? Inclusive, Deus até usou uma criança uma vez pra falar com essa pessoa, que essa pessoa ia direto pra minha casa só pra poder jogar na minha cara, né? E essa criança falou para essa pessoa, contou uma história para ela, né? Mas só que ela contou, mas eu creio que foi Deus falando ali com ele. A criança não percebeu, mas eu creio que a pessoa percebeu e ela parou com isso, né?
A pessoa falou que disse que ela era acusada o tempo todo por uma coisa boba, mas o menino fazia coisa pior, né? E o menino ficava perturbando ela. E aí, nunca mais essa pessoa foi na minha casa apontar o dedo, né? Então, tem muitas pessoas que elas se acham tão importantes, né? Estão escondidos debaixo de uma farda, estão escondidos debaixo de um paletó, de uma saia comprida, estão escondidos atrás do ministério, né? De um cargo importante e fazem coisa que pensam que ninguém está vendo. Só que nós temos, né? Os olhos do Senhor é como chama de fogo. Nós somos cercados por testemunhas. A verdade é essa. Então, às vezes, vocês veem alguma coisa assim aqui aqui onde eu estou, às vezes você fala assim, olha como é que tá. Só que Deus sabe como eu estou ali e o próprio Satanás também sabe. Se você não sabe, o Satanás fica só esperando, ele fica ao nosso derredor 24 horas procurando a quem tragar, ele procura, né? Então, ele tá de olho no meu Instagram também, eu de olho aqui para esperar o momento que eu realmente caia, para que ele venha fazer aquilo que ele quer fazer. Essa é a verdade, entendeu? Então, como eu falei, tem muitas pessoas que elas julgam muito, só que elas se esquecem que elas têm pecado até pior. Tem pecado pior, e aí eu provo para vocês, né? Ou então não vou pegar na Bíblia, mas eu vou contar um testemunho de uma pessoa que eu ouvi, uma pessoa falou que tinha até nojo de mim. Entendeu? Essa pessoa falou que tinha nojo de mim, mas por uma coisa muito boba. Uma coisa assim que eu não vou nem falar para não chegar até a pessoa, né? Foi algo assim, eu vou botar assim como se fosse um chinelo. Só isso, não vou entrar no detalhe não. Não foi nada que ela me fazendo de fora não foi nada de que não poderia fazer. Era algo que eu estava usando e a pessoa falou isso. E outra pessoa veio me falar. E aí o que acontece? É aquela história que a gente não pode julgar para não ser julgado, né? Depois realmente essa pessoa caiu num pecado terrível, né? Então a gente não está aqui para julgar. Tem muitas pessoas que não são evangélicas, né? Mas você quer ver uma pessoa que umas pessoas, desculpa, mas é a verdade, né? Nós somos assim porque a gente não somos perfeitos, né? Que gosta de julgar muito é evangélico, né? Gosta de julgar bastante, mas a gente tem que tomar cuidado. A própria falava disso, que a gente tomar cuidado. Você tá entendendo? Então, aí o tema da minha pregação é essa. Porém, eu vou falar sobre vários assuntos, né? E o tema principal eu já falei, né? Que é esse. E já falei também o assunto, a questão da pessoa sair da casa dele para poder botar o dedo na cara da pessoa, praticamente, né? Que a pessoa pecou, que a pessoa fez isso, só que às vezes a pessoa tem pecado pior. E a gente tem que tomar cuidado, que na minha época, eu não sei se era minha mãe que falava assim, que a terra, ela não engole os seus pecados, né? Não. Enquanto você estiver vivo aqui, uma hora ela vai vomitar, né, os seus pecados, né? Eu sei que não tem nada a ver com a Bíblia, mas a verdade é o que a gente planta, a gente colhe, né? A gente colhe. Se a gente julga muito a pessoa sem conhecer, porque tem pessoas que a gente não conhece de maneira nenhuma, né? Mas vamos continuar na pregação. Como eu falei, né, da questão que a máscara de muitos iam cair, né? Realmente a gente viu quem era quem de verdade, né? Quem estava apoiando de verdade, quem não estava. Então, assim, como eu falei com vocês, às vezes por falta, né, de mensageiros, eu vou falar mensageiros, né, de Deus para poder trazer uma mensagem para você, Deus usa até, né, a própria plataforma, né? Há uns tempos atrás, eu via uma mensagem chegando para mim, eu falava assim, alguém mandou. Não sei, de repente alguém foi usado para mandar. Mas eu creio que Deus não precisa, né? Numa plataforma, ou aonde Ele quiser, não precisa de uma pessoa para enviar. Ele mesmo pega e envia, né? Como eu falei com vocês sobre essa questão aí do que eu falei que o Senhor falou, né? Que enquanto as máscaras de muitos não caíssem, né? Que muitas coisas não iam acontecer, né? Assim, a gente viu que realmente, né, as pessoas mostraram que realmente são, porque ninguém quer manchar sua reputação, e elas estão certas, o direito é delas, né? Apoia quem quiser, né? E eu vejo, e é o mais, assim, mais interessante que eu vejo pessoas, né, que não tem nada a ver, né, com crente, ou se tem, eu não sei, né, e tá ali, né?
Devagarzinho, mas tá, né? Devagarzinho, o seu jeitinho, às vezes um pouco de, né? Mas não é aquela pessoa que a gente escolheu para estar do nosso lado, mas é uma pessoa que chegou, não foi embora, continua. Por mais que às vezes olhe e não aceita o que está vendo, mas está ali devagarzinho. E eu falo isso tudo é para a honra e glória do Senhor, porque é o Senhor que coloca as pessoas, é o Senhor que coloca e é o Senhor que tira. Então não tem nada a ver com isso, né? A gente vai seguindo aquilo que o Senhor tem orientado a gente fazer. Mas a questão que eu falo, que a própria plataforma fala, né? Que às vezes as pessoas acham, eu sou dono da plataforma. Só que Deus é dono do mundo. Ele manda onde que ele quiser mandar. Essa é a verdade, né? Quando eu vejo alguém falando que eu mando aqui, que eu faço aqui, eles esquecem que tem um Deus que manda em tudo. Então, o Senhor tem usado, e eu só agora eu me dei conta disso. O Senhor tem usado, né? A própria plataforma, às vezes por falta de mensageiro para falar aquilo que a gente está precisando no momento, o Senhor está usando a plataforma. E eu, sinceramente, eu fiquei meio assim, meia boba, né? Pelo que eu vi, pelo que eu tenho visto o Senhor fazer, né? Outra coisa também que o Senhor usou uma plataforma para falar, olha, quando você vê Deus mandando você fazer uma coisa que você vê assim, isso aqui é complicado de fazer, faça, né? E eu vou te falar, e assim, eu tenho obedecido o que o Senhor tem mandado, eu tenho visto, né, Deus trabalhando, né? Eu tenho visto o Senhor trabalhando lindamente. Vou falar, não está sendo fácil, mas a gente tem visto o Senhor trabalhando, né? Então, outra mensagem que o Senhor até passou, que eu achei tão interessante, mas é aquela história, né? Quem sabe, quem me conhece, sabe que eu gosto de rir, né? Gosto de rir, né? Quando eu tenho uma certa intimidade com as pessoas, eu gosto de falar. Às vezes eu tenho que me policiar para não falar besteira, né? E esses dias, né? Eu entrei no Instagram e aí eu entrei para encontrar, né? Com uma pessoa e aí eu já entrei, já tava aquela festa, né? Pessoal, com um monte de vídeo, tudo engraçado. E eu já não gosto, né? Comecei a rir e ali pronto. Aí eu já fui para a ladeira e abaixo rindo, acabou. E aí, tá, aí eu entrei no ambiente para encontrar a pessoa, nisso aí que tava lá o tal os taus dos vídeos, né? E eu rindo, e aí eu tentava me concentrar para ver o que a pessoa tava falando, mas era complicado porque tinha aqueles vídeos engraçados, era a gente tomando banho, era a gente fazendo isso, fazendo aquilo, né? O tal do assunto, e aí eu tava me acabando de rir, eu não sabia o que eu fazia, né? Aí eu ia até para a graça render mais, né? Eu ia escrever algumas coisas e eu ia falar assim, ah, gente, por favor, eu tô aqui tentando, né, olhar olho no olho, né, do gato, que o gato é arisco, gente. A verdade é essa, né? Que o gato é arisco mesmo, ele é bem arisco, né? Então, eu tô aqui tentando olhar olho no olho com o gato, né? Pro gato não ir embora. E vocês me vêm com esses vídeos, né? E eu rindo. Que às vezes eu falo coisa pra mim mesma, né? Eu converso comigo meu, eu caio na risada, né? Mas quando eu chego a falar assim é porque eu tenho intimidade com alguém. Que eu sei que a gente tem inimigos, mas a gente tem as pessoas legais, né? Que dá pra gente rir e conversar, né? E aí eu falando, assim, querendo até escrever isso, eu quase escrevi, só não escrevi que eu fiquei sem graça, né? Porque as pessoas falam assim, essa mulher é maluca, mas é verdade, eu ia escrever, né? Ia falar, o homem é arisco, gente, né? Aquele gato arisco, a gente tem que saber como é que eu vou ficar aqui rindo e eu não conseguia me concentrar, porque era um vídeo atrás do outro, né? E aí, tá, passou. Não sei se foi nesse dia, que sinceramente eu não lembro, né? Que apareceu alguns vídeos que eu não sei quem foi que mandou, não sei. Entendeu? Isso eu até sei quem mandou, mas é aquela história, eu não me ligo nessas coisas, né? E o outro também eu não sei quem foi que mandou. Eu vi e vi de novo, eu falei, eu não acredito, né? Porém, teve algo muito interessante, como eu falei com vocês, eu acho pra mim, eu tô falando, eu sinto assim, que foi realmente Deus que mandou aquele vídeo para mim. Porque quando eu falei, quando há falta de mensageiros, o Senhor envia, né? Usa quem Ele quiser. O Senhor usa até um animal para falar com a gente, né? Então, teve um vídeo lá de um cavalo, né? De um casal em cima do cavalo, né? A mulher com uma sentada diferente. Teve uma cena lá que de repente vocês viram. E aí eu vi, falei, gente, não acredito. Voltei de novo, vi de novo. Não sei quantas vezes. Acho que na minha conta acho que eu vi 2 vezes. Falei, gente, não acredito. Só que passando os vídeos, eu não sei, para mim foi logo depois, né, daquela cena que eu vi,
que tinha aparecido essa mensagem, né? Mas não, eu vi que eu passei alguns vídeos, mas como eu não parei nos vídeos, que eu vi que não era vídeo para que a pessoa estava mandando, eu parei numa mensagem. E a mensagem falava assim, tipo assim, que, né, que assim que Deus consola, né? Aí eu entendi que aquela mensagem foi porque eu vi aquela cena, né? Porque querendo ou não, a gente fica com o emocional. Eu não falo abalado, mas é algo que é chato, né? A verdade é chato, né? E aí você acha, isso aqui não é mensagem da pessoa, né? E aí vem essa mensagem que Deus consola, que não sei o quê. Eu não tô, a mensagem agora, não escrevi a mensagem para ler, mas quem é, eu sei que vai, algumas pessoas vão lá conferir, então aquilo ali passou. Veio a cena, depois veio essa mensagem, eu senti que era Deus falando, né? Só que logo depois veio uma outra cena que eu acho que foi a pessoa que mandou, que aquele vídeo eu já vi várias vezes. Pelo menos eu acho que foi a pessoa, mas não sei. Como eu falei, são várias pessoas enviando várias mensagens, não dá, nem sempre dá para saber quem é. Tem hora que eu fico perdidinha e eu falo, Senhor, não sei quem é a pessoa aqui. E não sei mesmo, né? E aí logo apareceu esse casal na cama, não fizeram nada, mas estava ali naquele aconchego. E aí, logo depois, passando alguns vídeos que eu não vi, veio uma outra mensagem, tipo assim, amiga, quando você não estiver mais conseguindo, né, e você vê que você está perdendo o seu brilho, você chama o Espírito Santo, né? E ali eu senti que era Deus novamente falando comigo. Foram 2 vídeos em seguidas, foram 2 mensagens em seguidas. E eu creio ali que foi Deus falando comigo, porque eu senti, né, algo diferente nessas 2 mensagens. Eu falei, gente, Deus está usando a plataforma para falar comigo. Entendeu? Não está usando pessoas, está usando a plataforma. E aí, como eu falei com vocês, a questão de eu falar que eu estava olhando para o gato olho no olho e eu não falei nada com ninguém, logo depois eu vi uma mensagem, né, dele, eu creio que foi dele, eu não sei de quem foi, falando de questão de ficar olhando olho no olho, né? Eu falei, gente, tem alguém lendo a minha mente. Eu falei, só pode ser Deus, né? Porque eu falei realmente de olhar olho no olho. Depois apareceu o casal de novo, né? Ah, não sei o que, de olhar olho no olho. Eu falei, gente, né? Então, de repente, pode ser coisa da minha cabeça, mas para mim não é. Acho que é para os outros me chamam de doida, porque eu acredito nas coisas de Deus, né? Eu acredito que Deus é capaz de fazer isso. Então, é o Senhor falando comigo. Eu creio nisso. Então, porque a gente passa por situações que a gente tem que manter o equilíbrio, né? A gente tem que manter o equilíbrio e tanto na questão, né, da pessoa que eu não sei quem mandou aquela mensagem, né, da mulher e do homem no cavalo, quanto o lado do casal no aconchego da cama, os dois ali eu preciso de Deus. Eu preciso de Deus tanto daquela mensagem, né, de um estranho que eu não sei quem é, que eu já contei a história, né, do homem que cismou que eu era a mulher dele, né, que tinha várias mulheres, né. Isso para não dizer os outros, depois eu entro nessa situação, nessa história, né. Ali eu preciso de Deus para me dar força, né? Para me poder resistir, para me poder, como é que eu poderia dizer, suportar aquela situação, porque não é a situação legal, não é? E também a situação, né, do aconchego lá, que também eu tenho que sair, né? Eu não posso entrar naquele clima. A verdade é essa. Então, são situações que eu estou há um tempo, quem sabe eu já montei vários testemunhos que eu fui obrigada a ficar horas e horas sentada e vendo coisas absurdas, porque o Senhor falou comigo, senta aí. Então, por eu ter sentado e ficado horas e horas ali, eu vi o que está acontecendo, não só comigo, mas com muitas mulheres, e de repente meninas, inclusive as meninas aí continuem, viu, saindo da onde que tem que sair. Se você está numa plataforma, em algum lugar, que você vê que você está sendo assediada, que você está sendo cercada, que você está sendo, né, de alguma forma agredida, você saia correndo, você peça ajuda, entendeu? Você peça ajuda, você não fique. A verdade é essa. Você não fique. Você, menina, porque a gente fica, porque, como eu falei, eu fico porque o Deus está comigo ali. Mas tem meninas aí que não têm, né? Elas não têm uma mentalidade boa para ficar num ambiente desse. Elas não têm estrutura para ficar num ambiente desse. Inclusive mulheres. Eu lembrei agora no assunto que eu vou, né, de vez em quando eu fico conversando comigo mesma, né? O Senhor que me dá, né? O cachorro está latindo, mas eu vou continuar. Eu espero que vocês escutem. E o que acontece?
Às vezes, a mulher pode falar assim, porque eu sou mulher, não tem nada a ver. Tem sim. Se você é uma mulher, que não é de ficar com os homens, né? Você é uma mulher, é uma mulher viúva, é uma mulher separada, uma mulher que está esperando em Deus, uma pessoa para se casar, porque já aconteceu, né? Isso é um inimigo furioso, viu? Infelizmente, assim, até os cachorros sofrem ataque por causa disso, né? O inimigo furioso porque não quer que eu traga a mensagem, mas eu vou continuar. Então, tem muitas mulheres, né, que elas estão na igreja, não são mais, né? Já tiveram outros casos, estão na igreja esperando, né, em Deus uma pessoa. Falo também, cuidado, né? Porque uma coisa que veio ao meu coração foi o seguinte: tem muitas mulheres, tem muitas meninas que elas são, elas não são, como eu poderia dizer, elas não são santas, né? Elas não têm, como eu poderia dizer, elas não são puras, a verdade é essa, né? São meninas, elas são virgens, mas não são puras. E aí eu vou falar por quê. Porque eles, vamos supor, se tem alguém te assediando, eles querem, né? Eles querem que você se envolva. Algumas tiram fotos, se envolvam com eles, façam o que eles querem. Porém, eles não vão vir para poder, né? Como eu poderia dizer, ter uma relação realmente carne com carne. Porém, tem muitas mulheres, né, que elas fazem isso na internet. Então, às vezes pode ter moças, né, que elas são moças, são virgens, porém, ela tem esse tipo de relação. Agora, tem aquela mulher que ela é santa. Elas não são virgens, mas elas são santas, entendeu? Elas são pessoas, né? Eu esqueci o nome, a palavra que eu até usei da outra vez, né? São mulheres puras. Então, é isso que o inimigo quer acabar com a sua pureza. Eles querem acabar com a sua pureza, com a sua santificação. Então, é aonde que você tem que vigiar. Entendeu? Mas eu sou mulher, eu sou isso. Não importa. Se você é uma mulher reservada, uma mulher que está na igreja, uma mulher pura, entendeu? Por mais que você já foi casado, você já tem filho, eles não estão interessados nisso. Eles estão interessados na sua purificação, né? É isso que eles estão interessados. Então, é o que eu falo, vigiem. A coisa é muito séria e o inimigo não brinca, entendeu? Não é só internet, não é só pessoas, é o próprio Satanás e ele vem para matar, roubar e se destruir. E tem muitas pessoas que elas não têm a visão espiritual. São poucas as pessoas que sabem o que realmente está por trás de muita coisa. Então a gente tem que vigiar. As mocinhas aí que não tem, né? Ninguém para orientar, sai das redes sociais, vê alguém que está, né, tentando se aproveitar, não fique, busque socorro mesmo, entendeu? Saia das redes sociais, não fique mais, porque é perigoso, não é bom, é perigoso, é coisa muito séria. Inclusive o Senhor usou uma pessoa fora do meu estado para falar, para me contar um sonho, e o que ficou na palavra, nesse sonho, né, que essa pessoa me contou, é que eu estava lidando com pessoas perigosas, né? Tinha uma pessoa comigo e essa pessoa falava que essas pessoas são pessoas perigosas. São pessoas perigosas mesmo, que estão atrás de pedofilia, estão atrás de mulher para fazer de escrava, para fazer um monte de coisa. São pessoas perigosas, né? É algo que eu já tinha até esquecido, essa questão de perigo, porque a gente vive em guerra dia e noite. Mas a verdade, já entrando num assunto, né, que todos sabem que eu tenho alguns ex, né? Infelizmente tenho, né? São pessoas que eu escolhi, né? Pessoas que eram da igreja, 2 deles pareciam ser da igreja, né? Só que todos já sabem da história, não vou entrar, né? Infelizmente, eu tive que deixar para lá porque estava sério demais, né? Infelizmente. Depois de alguns anos, outro até tentei, mas infelizmente ele acreditou em tudo que estava acontecendo, né, que os outros estavam armando, né, inclusive me ajudou a agredir bastante, né, me agredir bastante com palavras, e depois eu tive que largar, né, e envolver com uma outra pessoa que não é o caso agora. Então,
E aí o Senhor vem me trazer, vem trazer na minha mente a questão para falar, assim, para tocar nesse assunto, né? Que muitas coisas que acontecem na internet, né? Tem pessoas perigosas por trás, né? Ou até pessoas meio do nosso lado, né? Tem pessoas perigosas. Inclusive, depois que eu me separei, né? Eu sofri vários ataques, né? Tanto de um quanto de outro, né? Foram vários ataques, né? Inclusive, teve um deles, né? Que atacava meus cachorros porque não queria ver eu ver com essa nova pessoa, me atacava, né? Todos eles, né? Me atacava de várias formas e a forma eu pude me defender é em oração. A verdade é essa, né? Então, porque não quer que a gente evolua, não quer que a gente arrume uma pessoa legal para a gente casar. Essa é a verdade, né? Então, foram muitos ataques esses que só não acabaram em morte porque Deus não deixou. Inclusive, eu não vou contar agora porque não é o momento, né? Porque às vezes a pessoa acha que a gente tem uma vida na internet. Eu não tenho uma vida na internet, eu tenho uma vida de verdade. Então, só não chegou a morte porque Deus não deixou, Deus botou a mão. E essa pessoa mandava mesmo recado, ó, é isso, aquilo outro, é isso, aquilo outro, mandava foto de como a gente ia ficar, né? Então, o Senhor deu livramento e continua dando, porque são ataques terríveis, não são ataquezinho, né? Foi só um ataque. E assim, eu tenho certeza também que não é só essa pessoa, tem várias pessoas por trás, né? Não é só uma pessoa, tem várias pessoas por trás, inclusive, assim, acredito eu, porque tem uma mulher também no meio. E toda vez que eles fazem um ataque, o ataque dá certo, vamos supor na internet, né? Ou aonde for, essa mulher aparece. Ela aparece para falar assim, poxa, consegui, poxa, a gente venceu essa parte aí, ou deu certo. Então essa mulher aparece. Por quê? Para mim é inveja. Porque ela faz isso tudo não é por causa da pessoa que está comigo, ela faz por causa da inveja. A verdade é essa, né? Porque não tem outra explicação. Como eu falei, aí você fala, pô, Jorge, lembra que você se meteu com as pessoas erradas. Sim, eu me meti com uma pessoa não vem com estrela na testa. Mas tem pessoas que você não chama para nossa vida, não, e a pessoa entra. Entendeu? Inclusive essa mulher. Eu recebo ataque na minha pele, eu recebo ataque no meu cabelo. Entendeu? E às vezes ela aparece lá sacudindo o cabelo para o meu lado, mas é ataque no meu cabelo que eu recebo. Fala mesmo, vai derrubar meu cabelo. E é uma luta para mim ter uns pouco de cabelo na cabeça. É complicado. Você tá entendendo? É ataque no cabelo, é ataque nos meus cachorros, é a minha comida que eu tenho que vigiar. Entendeu? E outros ataques. É ataque na pasta de dente, é no meu perfume. Tem dia que eu não tenho perfume para sair. A verdade tem que ser dita. Então, são vários ataques que eu tenho que ficar vigiando 24 horas. Então, por isso que às vezes eu entro na internet, estou lá abrindo vídeo de problema né, de relacionamento, eu não estou me ligando com pisca-pisca, não, que até porque eu não sei namorar por internet, não, que eu nunca namorei por internet, não. Eu nunca fiquei com ninguém por internet. Você entender o que é ficar, você está falando, você vai entender. Eu nunca fiquei por internet. Então, por isso que eu falo, quem quiser julgar, que julgue. Né? Eu estou numa guerra de verdade. E às vezes eu ouço falando assim, porque Deus vai te dar uma nova aparência. Deus vai te dar uma nova aparência. Eu acredito sim que ele pode dar uma nova aparência, né? Mas acredito eu que eu vou voltar, né, para a aparência que eu era, porque eu estou em guerra, né? E quem vê um soldado, se você vê a diferença de um soldado antes da guerra e para depois da guerra, é totalmente diferente. Muitas vezes o soldado sai de lá um bagaço. Só se recupera depois, dependendo, né, de como, né, ele foi atingido. Então, são guerras que a gente enfrenta dia a dia. Então, tem coisas assim na internet que é café pequeno, é coisa que não tem nada a ver, entendeu? Aquilo ali é só para distrair mesmo, ou para atrasar. A verdade é essa, mas só que as coisas de Deus ninguém atrasa, tudo chega na hora certa. Então, a gente tem que saber isso, né? Que é aquela história, o Senhor vai à frente, endireitando os caminhos tortos, né? Vai tirando quem tem que tirar, vai colocando quem tem que te colocar, né? Então, assim o Senhor vai fazendo. E como eu falei, né? É muito ataque, né? Que eu recebo aqui. São vários. Hoje em dia eu posso falar mais abertamente, que antigamente ficava enrolando para falar, mas são vários ataques, né? A verdade é essa. E aquela questão também, como eu falei, né? Que eles vão embora, mas depois eles querem voltar.
né? Inclusive eu tive um caso de um que sabia que eu não fazia sexo, foi embora, né? E aí falou que ia embora porque eu não fazia. Então a pessoa que está comigo sabe que eu não vou fazer sexo com ele sem casamento. Não existe, né? De maneira nenhuma. Então, foi embora. Só que nesse embora voltou. Se ele não voltou, alguém está se passando por ele, porque não é possível. Então, eu acho que não é porque eu já vi que quando o outro, né, deixa uma brecha, vai embora, porque tá com raiva, não sei de quê, que às vezes vai embora, nem sei por causa de quê, né? E aí ele volta, né? Eu vejo ele voltando, só que aí eu finjo que não tô vendo, porque se eu não faço, eu não faço. Então, se ele não ficou da outra vez, não vai ficar agora de novo. Não vai, né? Então, até por causa do motivo, né? Então, é aquela história, é mulheres, é homens, né? É uma guerra danada por inveja, né? Aí você fala que sou culpada, não sou não, e isso aí eu tô contando uns poucos, né? Que tem outros também, né? Que eu não sei, nem conheço. Tem um tal de final de S aí que eu não sei quem é, né? Cismou comigo também. O meu Instagram, às vezes, tem uma vez ficou cheio, de vez em quando manda mensagem. Entendeu? Não conheço quem são. Não sei. Não sei porque eu não vivo no mundo da moda, não vivo no mundo dos artistas, não vivo procurando, né? As coisas que aconteceram comigo foi por coincidência de Deus, meu. Fala assim, né? Porque eu não conheço ninguém. Inclusive, esse último que eu namorei sem ser esse que eu tô agora, eu não sabia nem quem era. Ele falava que tinha 2 anos que estava ali por perto, mas não conhecia. De repente, todo mundo sabia. Só que eu não, né? E aí eu acho que as pessoas até pensavam que eu sabia, mas não sabia de nada. E Deus sabe que é verdade, não tem por que eu ficar mentindo, né? Mas como eu vi que era uma pessoa legal e pelo que ele falou parecia ser verdade, eu falei, vamos tentar. Mas não deu certo, porque não faço mesmo, né? E eu peço a Deus, porque eu falei com Deus, meu Deus, se isso acontecer, nem eu vou me perdoar. A verdade é essa, Deus sabe que é verdade, né? Não tem por que eu ficar mentindo aqui, mas se isso acontecer, nem eu vou me perdoar. Mas é fácil? Não é fácil não, que eu sou mulher como qualquer outra. Eu não tenho diferença, não. Eu sou mulher como qualquer outra. Porém, né, eu tenho um objetivo e eu espero continuar nele. Mas é aquela história, a gente não pode ficar tentando convencer os outros. Tem mistérios que Deus manda a gente fazer, que é só Ele que sabe. Tem coisas que nem eu sei fazer, nem eu sei por quê. Sinceramente, eu não sei. É igual Jesus Cristo. Jesus Cristo sabe que vai voltar, mas com a data não sabe. Que nem tudo a gente sabe. A verdade é essa. Tem pregações aqui que eu fico sabendo das coisas na hora da pregação, que o Senhor vai falando no meu coração, né? Eu falo assim, e eu falo, agora eu entendi por quê. Olha, gente, né? Aí, às vezes, eu falo uma coisa na pregação, eu falo, gente, mas eu falei isso mesmo, né? Ou então, eu falo, aí acontece uma cena, eu falo, gente, não é que é verdade? Deus falou e é verdade. Entendeu? Então, tem coisas que nem tudo a gente sabe, né? A gente sabe, mas aí enquanto isso, a gente vai fazendo a obra do Senhor, vai passando um pouco de vergonha, né? Porque, sinceramente, eu falo, tem coisas que estão acontecendo que, dependesse de mim, jamais, de maneira nenhuma, jamais eu deixaria isso acontecer, né? Mas é aquela história, é vida que segue. Vamos ver o que vai dar no final, né? Vamos ver o que Deus vai revelando pro final. Como falei, até eu mesma fico assim, entendeu? Eu fico meio assim, mas é aquela história, você está sendo, né, orientada pelo próprio Deus, porque é aquela história, quando falta um mensageiro, né, Deus, ele mesmo se levanta, ele mesmo dá um jeito de chegar aquela mensagem, né? Como tem muitos lugares aí que é o próprio Jesus Cristo que está se apresentando, e eu acredito nisso, né? E, assim, a questão do julgamento, assim, eu desde os meus 17 anos, né, que eu não era crente, passei a ser crente com 20 e pouco, mas eu coloquei no meu coração, eu não sei porquê, né, eu sou meio enjoada, né, e às vezes eu vi alguém me julgando por alguma coisa, e eu lembro que eu falei isso comigo mesma, quem quiser julgar, pode julgar da forma que quiser. Eu não me importo com isso, eu quero saber o que Deus está falando comigo, né? O que realmente Deus, né, ele acha. Então, para mim, o que interessa é o que Deus está falando. Isso é o mais importante para mim. Então, isso eu tenho isso na minha mente desde os 17 anos. Né? E muitas coisas o Senhor tem me ensinado, coisas que eu fazia antes, coisas boas, né? Mas infelizmente parei de fazer. Não tô falando que eu tô fazendo coisa ruim, não é isso. São coisas que a gente faz, né, para as pessoas, mas que a gente vai deixando de fazer porque as pessoas ou não dão valor ou não estão interessadas, né? Então a gente vai deixando de fazer. Só que às vezes você encontra uma pessoa e aquela pessoa, né,
ela sente falta disso, aquela pessoa, né, ela precisa disso. Então, é a hora que o próprio Deus, né, ele fica nos alertando, ó, fulano, cuidado, ó, fulano faz isso, ó, fulano faz aquilo, né? Então, o Senhor, ou ele vai nos lembrando e nos falando o que tem que fazer, ou ele mesmo vai nos ensinando coisas que a gente não aprendeu durante a vida, né? Eu não sei se o que eu tô falando agora faz sentido para algumas pessoas, né? Eu não sei se as pessoas vão acreditar, mas essa é a verdade, né? Eu não estou aqui para ficar contando história, Deus sabe, né? O preço que eu pago para estar falando aqui, se vocês viram como meus cachorros estavam latindo muito, né? Infelizmente, porque eu estou aqui na hora dessa mensagem, né? Mas eu continuei falando e eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então é isso, o Senhor tem falado isso ao meu coração, né? E eu estava já há um tempo já esperando o Senhor falar para mim poder estar aqui passando a mensagem, né? Voltando ao assunto, né, que eu já tinha falado, né, que o assunto eu entrei para falar sobre isso, né, que como eu falei, o Senhor usou uma pessoa para falar, né, para me lembrar que essas pessoas são perigosas, né, e são perigosíssimas mesmo, né, são bem perigosas, né, porque assim como eu falei, tem mulher no meio, tem homens, né, eles estão super interessados mesmo a destruir, né, o que eles querem, né, a verdade é essa, né. Então, assim, no caso do último que eu falei, não posso falar nada dele, né? Do que queria outro tipo de relacionamento, não posso dizer nada dele, não posso, né? Mas os outros, como eu falei, são pessoas bem perigosas, né? Essa mulher também eu acho que é uma pessoa bem perigosa, né? Porque sempre dá uma coisa muito certa, ela é uma das primeiras a se apresentar, entendeu? Inclusive, né, quem tiver que ficar alerta, tiver no meio do assunto, fique bastante alerta, né? Porque a mensagem é essa, são pessoas perigosas, né? São pessoas que elas inventam, né? Elas têm uma mentalidade muito boa e se não for Deus, né, para estar na frente, elas conseguem aquilo que elas querem, né? Mentem, armam coisas, né? Convencem pessoas, elas pintam sete e as conseguem convencer, viu? Entendeu? Aí fala, depois fala que conseguiram, né? Agora o que eu li parece que tem um próximo show, né? Alguma coisa aí que eles já estão armando, né? E a gente tem que estar apegado a Deus para que a gente não venha cair nessas ciladas, né? Porque são ciladas do demônio. A verdade é essa. Então, o que eu aconselho, né? Quem estiver no meio, que ore, né? Busque mais a Deus, né? Cuidado também para não cair em armadilha. A verdade é essa, né? Mas que tem pessoas que caem em armadilha brincando, né? Mas não é só cair, não é cair e sair, não. É cair, cai e fica ali. Fica com uma beleza, né? Some no mundo. Porque cair nesse lugar é impossível você não cair. Né? E mesmo você caindo, se você provando, você ainda tá na situação, né? Mas a gente tá eu tô numa época já que não adianta, na minha cabeça, não vai adiantar eu ficar provando nada. Né? Então, são pessoas perigosas. O Senhor me lembrou, eu não tinha colocado aqui na minha cabeça, quando eu coloco, né? Mas são pessoas perigosíssimas. Elas atacam você no privado, atacam você na rua, atacam você no mercado, ela ataca você na internet, essas pessoas entram em sistemas, elas pintam o sete, entendeu? Então, são pessoas perigosas, perigosíssimas, né? Obrigam você a ficar com elas, se você não ficar, elas te ameaçam, né? Só que você não fica porque você não é obrigado a ficar com ninguém, né? E o pior de tudo é que você vê que se uniram, né? E aí vai ser quantas pessoas para quem? Vai ser cada dia, né? A pessoa vai ficar com um, porque já que se uniram, né? É algo meio esquisito, mas é aquela história. A intenção deles é destruir mesmo, né? É aquela história, não tem pra gente, não tem pra ninguém, mas aí a gente tem que orar, né? E fora, como eu já falei, que vem outros que a gente não sabe nem quem é. Como Deus tá, pela fé dos meus filhos, que eu não sei, não conhecia nenhum deles. Deus sabe que eu tô falando a verdade, né? E ainda não conheço porque eu não procurei saber, entendeu? E eu logo vi que eram pessoas perigosas, né? Se apresentaram de várias formas, né? Para ver se realmente caía. Só que, meu filho, coisa que me chama atenção são coisas mais simples, né? E assim, mesmo assim, não vai me levar, não. Né? Então, a gente entra, quando eu entro nesses espaços assim, eu já entro com Deus, né? Porque não é fácil, não, é complicado, né? Mas aí
A gente tem que, o que eles querem mesmo é que a gente saia, né? Que já mandou sair, né? O ataque é isso, várias vezes, né? Aqui eu recebo ligação praticamente o dia todo. Tem dias aqui que eu recebo umas 5, 6 ligações. Se der certo, eles ligam. Se der errado, eles ligam. Acontecer alguma coisa ruim, eles ligam. Se eu entrar no Instagram, eles ligam. Se eu tô com a pessoa, eles ligam. É o dia todo ligando, né? E eu não tô nem aí. A verdade é essa, né? Não tô nem aí, porque eu não vou deixar de viver, né? Eu não vou deixar. Então eu me agarro com Deus e sigo a minha vida, né? E eu espero que um dia o Senhor venha resolver esse problema, porque nada eu posso fazer. Quem pode fazer é Deus. Aí as pessoas falam assim: "Ah, você tem que dar parte". Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já dei parte uma vez. Eu tinha provas nas minhas mãos, né? Falaram que a prova que eu tinha se destruiu no caminho, né? Que era xixi. Eu acho que dá para saber muito bem quando um xixi, né? Mesmo depois de dias, se ele tem alguma coisa diferente nele ou não. Eu penso assim, né? Nós estamos com a tecnologia bem avançada, mas diz que o xixi estragou. Outras provas desapareceram, não tive o resultado de outras provas, entendeu? E a única prova que eu poderia ter em mãos, eu não tive, porque quando eu fui fazer esse exame, eu tinha bebido muita água para poder sobreviver, né? Mas e outros assuntos que eu não vou tocar aqui agora, né? Porque a verdade a justiça no Brasil tá meio complicada, entendeu? Não está valendo, não. Tem muitas coisas aí que tá falando que tá valendo, mas se for para defender o dinheiro rolar, não serve, não. Né? Então, são assuntos que eu não vou entrar, você tem que dar parte. Eu já tentei dar parte uma vez, não resolveu nada, não ficou nada resolvido e até hoje ainda está rolando, entendeu? Então, não vai adiantar eu ficar dando parte. Eu tenho que esperar a hora certa de Deus fazer justiça, que eu creio na justiça de Deus, né? Quando eu falo, às vezes a pessoa fica pensando assim, ninguém viu, Deus viu, entendeu? Então, eu creio que Deus viu e na hora certa Ele vai tomar a atitude que tem que tomar, entendeu? A minha parte eu já fiz, eu já dei parte, entendeu? Mas eu vi que não teve retorno. Nós estamos no Brasil, infelizmente. Tem muita gente que são acobertadas, são protegidas. Só rolar um dinheirinho. Rolar uns 100, 200, 500 reais, R$ 1.000, R$ 3.000, o negócio é feito. E a gente não tem dinheiro nenhum. Como é que vai proteger, né? Então, é aquela história. A gente não tem recurso. É por isso que está essa guerra, né? Essa guerra, essa luta, porque tem muita coisa aí que precisa ser encoberta, né? E aí a gente está nessa guerra porque a gente é atacado dia e noite, noite e dia. A verdade é essa, porque a gente quer, né, que a verdade prevaleça. Então os ataques não param, né? Então, mais uma coisa que eu falo, não importa a situação que você esteja hoje. Pode ter certeza que um dia Deus vai agir. Deus tem um tempo certo de agir, né? E outra coisa também, às vezes você tá passando por uma situação, né, que você pensa que ninguém está vendo, mas Deus está vendo. Pode ter certeza disso. Só você se apegar com Deus, né? E deixar aquelas pessoas, né, que se acham, que gostam de julgar, né? De repente são até pagas, que eu acredito que tem pessoas que são pagas para julgar, né? Inclusive, às vezes eu vejo uns videozinhos cheios de moral, né? Eu falei, aí tem dinheiro rolando, né? Tem dinheiro rolando aí, né? Às vezes a pessoa não tem nada e chega falando que tem, né? E que eu tenho, que eu faço, e às vezes não tem. É só aparência, né? Mas aí a gente sabe que tem um dinheirinho rolando por trás, ou, né? Ou tá do lado, né, errado, que quer que as coisas ruins continuem acontecendo. Mas a verdade é que Deus está no controle, né? Eu acredito que um dia vai haver justiça, não só no Brasil, mas em toda a terra. Vai ter justiça. Jesus vai libertar os cativos, vai libertar as crianças, as mulheres que estão servindo de escravas, né, de várias formas. Eu creio que Jesus vai entrar com providência, né? E nós vamos continuar lutando por isso, né? Até quando Deus nos permitir.